Vai, tá louco. Estamos voltando aí, Tá. desculpa aí, mas Opa, tava carregando aqui o vídeo e demorou um pouco tudo bem, professor? para carregar uns 10 minutos. Vamos parar de falar mal Tranquilo. do professor aí, não. Bom, a gente vai retornar ali para da onde tava, da onde tinha parado, né? Com a EPANET. Deixa eu ver aqui para a gente adiantar essa parte e continuar o resto da aula. Bom, a gente estava então nos trechos. Eu falei para vocês que o primeiro trecho é fictício. Então, espero que vocês entendam isso, porque é algo importante, viu? Colocar um diâmetro bem grande e um comprimento bem pequeno, porque isso vai estar causando uma perda de carga bem pequena assim no sistema e não vai impactar nele. É mais algo para a gente conseguir simular tudo corretamente. Bom, agora o que a gente tem que fazer é preencher os comprimentos e diâmetros e rugosidade. Nesse caso, a gente está usando o Hazen-Williams. Então, essa rugosidade é aquele C de Hazen-Williams, aquele coeficiente. O diâmetro, eu estou colocando 200 aqui, porque a entrada do programa está em milímetro, viu? E o comprimento em metro. Então, lembre-se disso. Aqui está sem as unidades, mas a gente entra com o diâmetro em milímetro e o comprimento em metro e o coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams. Pode alterar para aquela equação da perda de carga universal, mas essa de Hazen-Williams é mais fácil da gente calibrar. Bom, vou colocar aqui então os outros trechos. Esse trecho 5, deixa eu verificar os valores dele. Trecho 5 não, trecho 4, desculpe. Valor de 150 metros. O diâmetro dele, 150 milímetros. E a rugosidade, 130. Vou mexer nesse trecho aqui, que no desenho é o trecho 7. Então, ele está com 200 metros. O diâmetro dele, calculado lá, é de 100 milímetros, né? 100 milímetros. E a rugosidade de 130. Beleza. O trecho 6. Então, lá está como trecho 6, aqui está como trecho 4. Viu? No desenho é trecho 6, 120. O diâmetro dele é de 75. E a rugosidade, 130. Vamos para o próximo trecho aqui, que no desenho é o trecho 5. Ele tem 80 metros. E o diâmetro dele lá calculado é de 50. E a rugosidade, 130. Daqui a gente já preencheu. Vou para esse trecho 3 lá, ele está com 150 metros. Trecho 3, 75 milímetros. E está com, cadê? 130 de rugosidade. Vou para o trecho 2 do desenho, 100 metros. E ele está com 100 milímetros de diâmetro. E 130 também de coeficiente de rugosidade. E, por fim, a gente tem esse trecho aqui. Ele está com valor de 100 metros também, né? Diâmetro de 50 e 130 aqui de rugosidade. Beleza. Vocês têm todas as características do sistema de vocês aqui inseridas, né? Você tem todas as características aqui inseridas para o sistema. Esse raiozinho aqui, ó, é o que executa a simulação. Conforme os dados que a gente colocou no sistema, ele vai simular e dizer todas as características do sistema da gente. Então, ele está dizendo aqui pressões negativas. Tá vendo? Simulação finalizada. Vocês conseguem visualizar isso aí? Todo mundo vendo, pessoal? Tá ok aí para todo mundo?
Sim. Pra mim tá. Sim. Bom, beleza. Por que deu isso? Isso aqui é porque tem algo errado no sistema da gente, né? Então, é bom, às vezes, ter essa interação com vocês aí para ver se alguém está ouvindo mesmo, né? Bom, o sistema aqui, ele deu errado. Aí você, pô, rapaz, deu pressão negativa, deu errado por quê, né? Nível d'água do reservatório, tá vendo? A gente não colocou ele. Esse nível d'água do reservatório é justamente a cota onde vai estar a linha d'água do reservatório que a gente deseja. Mas, deixa eu verificar aqui outro aspecto antes, né? Visualizar opções. Quando você vem ali em visualizar opções, notação, e você ativa todos esses aqui, ó, menos aquele último, né? Começa a aparecer alguns valores no trecho, tá vendo? A gente agora tem as informações deles e tudo mais. Aqui na direita, ó, tem nós e trechos. Então, nos nós, a gente tem essas informações, cotas. Então, vocês podem conferir aqui, eu sei que deve estar ruim de ver, né? Se as cotas que a gente colocou estão iguais às do desenho. Ó, essa nó do ponto 7, a gente não colocou a cota dele. Deixa eu verificar aqui qual é essa cota, né? A cota dele é 76. Então, ó, aqui eu já vejo que eu tenho que inserir a cota. Ele estava 100. E também ele está sem o consumo base dele. Ó. A gente esqueceu, esse trecho foi esquecido, esse trecho 3. O consumo base dele é o que está com a cota 76, é 1.155, né? 1.155. Beleza. Inserido aí os consumos dele. Vou colocar para simular de novo, né? Com esses valores que eu coloquei, ele vai dar errado novamente, vai dar com aquelas pressões negativas aí. Por quê? Porque eu ainda não alterei a cota do meu reservatório, mas eu fiz isso de propósito para vocês verem algumas coisas. E qual é o dado que a gente quer, né? A gente quer saber as pressões, pessoal. A pressão é nosso dado de interesse aí no sistema. Tá vendo? Então, eu quero saber a pressão. Isso aqui é o que ele está dizendo que está dando pressão negativa, tá vendo? Menos 76, menos 82, menos 70. Qual foi o valor que eu falei para vocês no início da aula que a gente tinha que ter de 10 MCA de pressão mínima, não foi isso? E 50 MCA de pressão máxima. O que é que vocês iriam sugerir para que eu conseguisse tornar essas pressões positivas? O que é que vocês fariam? Alguém dá uma sugestão aí? Aumentar o diâmetro. Aumentar diâmetro? Isso não vai resolver, não é a questão. Alguém ou a própria pessoa que falou dá uma sugestão melhor? Multiplicar por menos 1. Para ele ficar positivo. Não. Aí você está manipulando os dados para algo que seja, mas com a teoria errada. O que é que acontece aqui, pessoal? O que é que está dando pressão no sistema da gente? Isso é um assunto de hidráulica 1, né? O que é que dá pressão, que está pressurizando ele quando a gente está sendo alimentado pelo reservatório? Tem que aumentar a cota do reservatório ali. Isso. A cota de água no nível do reservatório. Olha a Altura manométrica. reservatório lá, está zerado. Então, se ele está com zero, é claro que os valores vão ficar todos negativos. É como se seu reservatório estivesse embaixo e todo esse terreno aí que vocês, todo esse sistema que você montou, eles estivessem em uma posição acima. Então, imagine que o reservatório é o pé da ladeira, apesar de no desenho aí ele está na parte de cima, né? E o resto da cidade está em pontos muito mais altos. Então, a gente tem que propor qual a altura desse reservatório para que esses valores eles saiam de valores negativos e assumam valores positivos. Se eu tenho que ter 10 MCA no meu ponto mais crítico, qual cota que vocês diriam que tem que ter meu reservatório para que as características desse sistema aqui elas sejam satisfeitas? 10? 10? Não. Vamos colocar 10 aqui, então. Coloquei 10 de linha d'água do reservatório, o nível dele está na cota 10 agora, e botei para simular. Simulei. Vamos ver. Saiu de 100, 82 para 72, Teria tá que vendo? ser 92, professor. 92, 35. 92 e quanto? 92 e 35. Desculpa.
92,36. Vamos simular. Agora já viu que teve simulação bem sucedida, porque não tem mais os valores negativos. A gente não tem pressão mais negativa no sistema. E aqui, ó, se vocês perceberem, chegou com 10 MCA naquele ponto 9. Então, eu acho que foi o Christian que falou, ele matou a charada aí, ó. Foi o Kennedy, professor, o Kennedy, foi o Kennedy. Kennedy, né? Eu não... Ele não roubou o mérito do... A voz parece estar igual, então foi o Kennedy. Bom, então a gente colocou a cota... Ah, não me avacalha, professor. A gente colocou a cota certa do nosso reservatório e agora, com esse reservatório, a linha d'água dele está acima do nível dos terrenos, está vendo? E computando toda a perda de carga que tem até a água chegar nesse ponto 9, ele ainda sobra com 10 MCA de pressão. E é a quantidade de pressão que consegue abastecer o reservatório de uma casa. Então, se vocês olharem o desenho de vocês, vocês vão perceber que não existia esse reservatório. A gente propôs esse reservatório. Então, vocês como engenheiros, quando vocês tiverem... Ah, eu tenho o terreno está onde tem esse ponto aí, ó, 7,36, tá vendo? E vai sair uma tubulação a partir dele e eu quero criar um reservatório nele que vai ter que estar nessa cota aqui de 92,36, entende? Se nesse meu ponto aqui, ó, a cota é de 85 metros, quer dizer que vocês vão construir um reservatório que vai estar 92,36 menos 85, né? Que vai dar aí 7,36. Não é isso? É isso ou estou errado? Bom, vocês vão ter que construir esse reservatório, o nível mínimo dele, isso é bom que fique claro, né? Lembra lá que no exercício ele pede altura dinâmica mínima e altura estática máxima. Então, esse reservatório aqui, ó, o mínimo que ele tem que estar de nível d'água para que seu sistema fique todo pressurizado com 10 MCA de pressão no fim da rede é nessa cota de 92,36. Então, vocês têm isso, tem esses valores de pressão. E por que esses valores de pressão são importantes, né? Vamos supor agora que eu coloquei, ao invés de na cota 92,36, vou colocar na cota 450, nosso reservatório. E coloquei para simular novamente. Simulou. Tá vendo essas pressões aqui? 365, 371. Isso aí, imagine 370 MCA de pressão, pessoal. Olha lá o tubo de PVC, o quanto ele resiste de pressão. Se ele não resistir a essa pressão aqui, ó, ele vai estourar. Então, é isso justamente que a norma recomenda, que o máximo de pressão que a gente vai ter nesses pontos é de 50 MCA. Esses pontos que vão abastecer as residências, eles vão ter que ter 50 MCA de pressão no máximo, né? Então, a nossa cota não pode estar nesse 450. Se meu reservatório tivesse nessa cota 450, você teria que colocar uma válvula redutora de pressão. É esse, cadê? Tem umas válvulas aqui. Aqui, ó, tem esse sistema que você adiciona a válvula, você consegue representar a válvula no sistema. Tudo isso aqui você consegue pôr todas as características do sistema. A válvula você põe aqui, ó, adicionar válvula, você insere ela no trecho e consegue reduzir a pressão desses lugares aqui para o que você deseja, se assim for seu terreno, né? Nosso caso deu 92,36, que o Kennedy falou aí. Coloquei para simular novamente, né? E deu meus 10 MCA. Era isso aqui que eu queria encontrar, 10 MCA de pressão no ponto mais crítico da rede. Então, se vocês perceberem, é bem simplesinho, né? E o EPANET, ele gera gráficos. Ele vai gerar gráfico, eu posso colocar o gráfico de pressão, isolinhas e dar um OK. Tá vendo? Então, aqui ele coloca seu ponto mais crítico de pressão é esse pontozinho aqui, ó, que está nesse azul mais claro. Imagine que você pode fazer isso para uma cidade toda, viu? Isso aqui é um exemplo bem simples. Você pode representar isso para toda uma cidade. Vamos colocar agora isso com a nossa cota absurda lá, né? De 500.
Aqui como o nosso gráfico de pressão, ele vai mudando também, né? Deixa eu até gerar outro ali. Depois tem que alterar a escala dele, porque está indo até 100. Então, é só para dizer que essas áreas aqui estão com pressões superiores a 100. Mas tem como alterar essas escalas dele para que ele represente melhor esse nosso desenho aí. Bom, no geral, dessa parte de EPANET era isso. O que vocês podem alterar mais aqui é inserir bombas, por exemplo. Tá vendo? Tem isso aqui que você dá para adicionar uma bomba no sistema. Você tem que pôr um nó. Desse nó, você coloca uma bomba. Pode pôr a mesma cota, né? Nesse outro nó aqui. E vai levar água para um nó mais adiante ainda. Então, supunha que esse daqui é um ponto, ou fosse um ponto lá da sua rede, que fica sem água porque a pressão está baixa do sistema. E aí você tem que propor um sistema de bombeamento. Claro que você vai ter que preencher, né, os dados desse nó aqui, vai ter que colocar os dados dele lá de cota. Sei lá, vamos dizer que a cota é 300 e o consumo dele é 15 litros por segundo. A tubulação, vamos dizer que ela tenha 100 metros, 200 milímetros de diâmetro e rugosidade de 130. Só que o que é que você precisa inserir de uma bomba? Você precisa da curva da bomba. E essa curva você insere aqui, ó. Você tem que vir adicionar. Então, eu vou colocar valores chutados, viu, pessoal? Desculpa aí, não vai ser algo assim. É porque é mais um teste para vocês e verificarem o que pode pôr de dado, né? Deixa eu botar 400 de carga. A nossa vazão lá é de 15, né? 15, colocar um 250. E uma vazão de 30, eu vou colocar que ela só chega na carga 100. Vou mudar um pouquinho aqui para a curva ficar um pouco diferente. Colocar 45. Colocar 25. É um valor chutado, viu? Então, desculpa aí. É um valor que eu estou chutando. É mais para vocês perceberem, para ficar igual a curva da bomba que vocês percebem no catálogo. Então, quando vocês tiverem o catálogo de uma bomba, vocês conseguem vir aqui e lá no eixo dela, colocar o valor de vazão e o valor da altura manométrica que sua bomba lança de água. Quando você coloca 3 pontos, você consegue gerar uma curva. E ele vai dar a equação da curva da bomba ali em cima, tá vendo? Aquilo que a gente calcula lá em hidráulica 2 e tudo mais, ele fornece direto. Você adicionando lá, essa curva já entra direto no sistema de vocês, você dá um OK, sua curva está inserida. Sua bomba, quando você tiver a curva da bomba, você coloca o identificador dela aqui. O identificador era 1, sei lá, algo nesse sentido. E ela vai, depois, né, quando você simular, ela vai mandar água lá no sistema. Deixa eu ver a cota desse ponto. 78,2, vamos dizer que a bomba está na mesma cota, né? 78,2 e sem consumo nenhum. Ela está aí. Deixa eu colocar para simular. Simulei. Aí o sisteminha. Deixa eu colocar a cota correta do reservatório, né? 92 ponto quanto mesmo, Cri? Bota 91 só para eu tirar uma dúvida e ver se vai dar certo. Bota onde? 91. 92,36. Não. Você quer que eu coloque 91 de cota, Robson? Eu me lembro nas aulas de hidráulica lá, não sei se eu estou errado. Essa cota ela seria o último lá, o 81 mais 10, não seria isso? Isso, é isso. Só que vocês têm que perceber que é um pouco diferente, né?
a vazão, Eu não entendi. o valor vai dar bem próximo, é para dar algo próximo, também não é para ficar muito distante, mas é porque das aproximações e da forma. Se vocês lembrarem, a gente adotava que a vazão no ponto de jusante era 0, né? E Sim. antes tinha uma determinada vazão, vocês lembram? O procedimento, Cortou aqui, eu não... Robson, entende? Oi, desculpa, cortou, eu não ouvi, professor, o que o senhor falou. O procedimento é um pouco diferente. Lá a gente realmente, nesse ponto 9, a gente colocava 81 e mais 10 era a pressão mínima que a gente queria nele, e a partir dele a gente vinha reduzindo tudo, não é isso? Ah, entendi. Beleza, aquele jeito tá correto, tá correto também. É porque aqui a gente, como é simulando, né? A gente atribui metade da vazão para um trecho, metade para o outro, e aí ele modifica um pouco a perda de carga e, consequentemente, ele vai modificar um pouco aquele resultado final. Mas é a mesma coisa. O procedimento é para dar o mesmo, semelhante, né? Não vai dar igual, mas vai dar semelhante. Mas beleza. Professor, igual antes do senhor adicionar a bomba, nesse valor estava dando 10. Aí depois que o senhor adicionou a bomba, caiu para 8,43 ali no final. Sim, é isso. Outras coisas que vocês vão percebendo aí onde a quando vai bomba colocando no sistema. Você inseriu alguma rede a mais ali e ele acabou perdendo pressão naquele ponto, né? Deixa eu ver aqui. Qual é a cota que eu botei no reservatório, né? 92,36. Antes, talvez acabe a aula aí nessa... E depois a gente vai para outro link no horário lá, viu? É que de repente ela vai para uma outra linha, né, professor? A pressão vai para outro lugar. É isso, né? Daqui a pouco a vazão que tá chegando... É porque isso aqui foi chutado, viu, pessoal? Eu acabei chutando aqui de qualquer jeito. Não é para ser... que uma bomba também não dimensiona para toda a rede, né? Normal, isso aqui, imagine que é uma favela, vamos supor, né? Que tem uma favela que está no ponto mais alto aí de Porto Alegre, sei lá, e os caras reclamam muito de falta de água lá. Tá reclamando porque eles estão numa altura muito grande, tá vendo? O reservatório está em um determinado trecho e a altura desse ponto está acima da linha do reservatório. Nunca vai abastecer aquele ponto que está com a altura muito mais alta. A gente coloca essa bomba para dar energia. Então, suponha que isso seja um buster que você coloca na sua rede para pressurizar e mandar água para esse ponto que você deseja. Com essa curva inventada, que fique bem claro, viu? Que eu inventei aqueles valores ali só para mostrar para vocês como adicionar uma bomba não é para net. Mas se vocês têm que calcular tudo certinho, né? A gente já aprendeu a calcular bombas e tudo mais. Dá para calcular e vocês saberem que ela vai chegar lá naquele ponto com aquela pressão lá, ó, de 40, com essas características que a gente propôs para ela aqui. Então, era mais isso, viu? Eu vou tentar adiantar aqui porque tem o resto da aula ainda. Espero que ajude vocês aí em alguma coisa, né? Tinha o exercício 2, então, se possível, repliquem o exercício 2, que é para dar a mesma coisa. Não sei se ficou bom, né? Mas a ideia era tentar mostrar algo mais prático para vocês aí. Professor, diga. Tu vai cobrar isso na prova semana que vem? Não. Isso pessoal, a ideia da gente como professor não é cobrar, não, viu? É tentar passar o máximo de conhecimento possível para vocês. Então, entenda tudo que eu esteja passando. Eu sei que pode parecer muita coisa, mas é porque vocês têm uma matéria para quase tudo que eu aprendi, né, na vida. Então, eu tento pôr tudo que eu tive acesso, né? Então, eu sei que é um pouco pesado, fica um tanto pesado assim, mas é minha forma de tentar passar o melhor que eu posso para vocês. Eu sei que fica meio complicado. Não, é só uma dúvida mesmo, não. Seria tranquilo. É só por dúvida mesmo, mas não é difícil de fazer, é tranquilo? Mas não vai cair em prova, eu não vou avaliar isso, não. É mais para conhecer, é porque às vezes a gente fica muito com o exercício que a gente passa para aplicar a prova e tudo mais. Só que quando vocês se depararem com a realidade, vocês, eu não vi isso, o professor não me mostrou isso, né? Porque a realidade realmente vai ser mais dura com vocês do que a gente na sala de aula, viu? O problema maior da gente não é simular isso, colocar isso nesse programa. O problema principal de vocês vai ser obter esses dados aí, ó. Essas cotas, saber o terreno, a área onde você vai poder implantar um reservatório. Então, aquela parte um pouco teórica e falar um bocado de coisa assim, normalmente é para atentar vocês com que vocês vão se deparar um pouco mais à frente, viu? Mas esse programa, ele é muito interessante, até para quem quiser fazer TCC, né? Isso aqui, imagine como se fosse 2 ruas, pessoal. A gente aplica esse programa para uma cidade toda, por exemplo.
Só que se você for aplicar isso para Porto Alegre toda, você demora uns 3, 4 meses fazendo isso aqui, só colocando trecho. Então, mas tem cidades pequenas que dá para fazer, dá para quem quiser fazer o TCC um dia com abastecimento, né? É bem tranquilo isso aí. E aprende a mexer com georreferenciamento, outras características que a gente consegue estar desenvolvendo com esses programas. Mas vou seguir aqui com o resto da aula, viu? Qualquer coisa vocês me perguntem, mas isso aqui não vai cair na prova, não vai cair na avaliação, né? E nem a prova, né? Chegando nem ser prova. Basicamente vai ser um compilado desses exercícios todos que vocês fizeram e tentar fazer com que vocês representem ele durante o período de aula. Quem já fez os Excels lá e sabe mexer no que fez, vai fazer muito rapidamente o que for proposto semana que vem. Então, vamos seguir. Se a aula cair, depois eu vou no outro horário lá para outro link. Só um minuto aqui. Eu esqueci de mostrar uma coisa, né? Aproveitar que já está acabando mesmo. Professor, só uma dúvida aqui. Vai dizendo. Como que eu consigo acessar as suas aulas que o senhor coloca no YouTube? Eu procuro pelo nome do senhor, pela faculdade? Não, eu só coloco no Moodle, no YouTube está restrito. Então, normalmente só aparece para quem pega a aula, né? E aí, os dados que estão no Moodle. São os dados que estão no... Eu coloco no Moodle as aulas, os vídeos. O que eu queria mostrar para vocês é que vocês conseguem visualizar todos os dados da sua rede, né? Do seu sistema, por essa parte aqui, ó. Pressão, consumo base, vamos dizer, cadê? Outro, o coeficiente, o rugosidade. Eu quero conferir se está tudo 130 mesmo. Ele aparece, a tela está sendo compartilhada aí, não? Do EPANET? Sim, tá compartilhado, tá aparecendo em vermelho aí o 130 aí. Ah, beleza. Então, vocês conseguem ver todos os dados se você preencheu corretamente, né? Vazão, a vazão que está passando em cada um, a velocidade para ver se atende aqueles critérios lá, ó, até 3,5, tudo. Só que para a rede aqui está baixo, né? A gente viu lá que tem um 0,6, só que rede fica um pouco parado quando está nesse reservatório aí. Quando a gente tem reservatório, acaba que acontece isso, porque seu sistema só começa a ter água quando está tendo a distribuição dele, né? Bom, no geral era isso. Vou retornar então para o resto da aula, que a gente tem que falar um pouco de perdas de água ainda, né? Então, vou retornar. Bom, vocês tinham esses exercícios. O segundo exercício, se possível, quem quiser testar o EPANET, simula direto com esses dados aqui, ó. Coloca esse reservatório, esses dados e coloca para simular. Vai dar um pouco diferente do que está aí, mas vai estar correto, viu? Vai dar um pouco diferente pela forma que foi calculado lá, mas é para dar correto o sistema igual. Bom, o que eu tinha planejado de aula para hoje era falar um pouco da EPANET, que eu tinha prometido, né? Eu não gosto de ficar sem falar o que eu tinha prometido. E sobre perdas de água e estação de tratamento de água. Eu vou tentar ser o mais breve possível para não demandar muito tempo e a aula já acabar. Mas, quando a gente trata aí de nossas perdas em sistemas de abastecimento de água, a gente tem diversas formas de você ter essas perdas, né? Vamos supor que um cara fez um gato, que nem um carinha da figurinha lá. Ele está roubando, essa figura de baixo, ó, fez uma derivação indevida e está puxando água para o sistema dele, né? A gente já viu que a pressão vai mandar água aí para onde ele está derivando isso. E tem perdas porque esse hidrômetro, vamos dizer, ele não está computando direito o tanto de água que está chegando. Aquela da figura do lado que está tendo vazamento, aquilo é uma perda. Então, a gente tem diversos tipos de perdas. E a gente costuma classificar, né, em perdas reais ou físicas, que é esse caso desse vazamento, e perdas aparentes. Perdas aparentes são aquelas que a empresa não está conseguindo computar por algum motivo. E pode ser leitura indevida do hidrômetro, ou esse carinha que está pegando água aí indevidamente da sua rede, né? Beleza. Vocês têm aí a estrutura da casa de vocês, ó. Esse ramal predial
dispositivo de tomada, né? E o ramal predial interno. O medidor, do medidor em diante, é responsabilidade de vocês, da casa de vocês, do prédio, do que quer que seja. Do medidor para fora, isso aí é da empresa de saneamento. A responsabilidade é dela. Bom, quando vocês têm perdas anteriores a esse medidor, né, a empresa que vai estar arcando com esses custos lá. Quando você tem perdas após esse medidor, você, que em sua ligação, que vai estar computando com isso. O que é importante a gente saber quanto a isso, né? Isso aqui é um ramal predial. Imagine que a casa de vocês tem um ramal predial. Então, uma casa tem uma ligação, mas um condomínio com milhares de casas, milhares de apartamentos, né? Ele tem um ramal predial só e várias economias que a gente fala. Então, é bom saber essa característica também. Uma ligação pode ter diversas economias, diversos apartamentos e tudo mais. E quando é uma casa, né? Uma casa, uma ligação é igual a uma economia apenas. Então, isso ajuda a fazer alguns cálculos quando vocês querem saber a quantidade de pessoas abastecidas, né? Entre outras coisas. Bom, esses dispositivos aqui são os que vocês tipicamente podem utilizar lá para fazer uma ligação da rede com o ponto que você deseja. E isso que os caras às vezes usam para fazer os gatos, né? Não é para você aprender a fazer gato, mas os caras utilizam alguns dispositivos como esse